A universidade costuma ser um momento crucial na vida de um jovem adulto. Eles estão fazendo a transição de adolescente para adulto e deixando para trás tudo o que conhecem para começar um novo capítulo, com a esperança de se prepararem para o futuro e realizarem seus sonhos e alcançarem seu potencial. Mas infelizmente para alguns, a vida não acontece dessa forma. Às vezes, essas aspirações são tiradas deles e suas vidas são ceifadas pelas mãos de outra pessoa. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto examinamos 3 misteriosos assassinatos não solucionados de estudantes. Kelly Nolan. Em 22 de junho de 2007. Kelly Nolan, de 22 anos, estudante da Universidade de Wisconsin, saiu para uma noite de bebidas com um grupo de amigos em sua cidade, Madison. Vale lembrar que Kelly já tinha histórico de problemas com álcool, recorrendo a ele em momentos emocionais difíceis. Ela havia perdido o pai em 2006 e apenas um mês antes de seu desaparecimento, sua madrasta faleceu. Entre 2004 e 2007, Kelly foi condenada 2 vezes por dirigir embriagada, o que levou à suspensão de sua carteira de motorista. Ela também passou 14 dias na cadeia do condado por um desses delitos. Mas na noite de 22 de junho, Kelly estava determinada a se divertir. Mais tarde, enquanto os amigos iam para casa, Kelly quis continuar festejando e se separou do grupo por volta das 11h30 da noite. Kelly permaneceu em um bar chamado Lava Lounge na West Gilman Street, a cerca de 800 metros de seu apartamento, onde continuou conversando com um jovem que havia conhecido. O jovem depois contou aos investigadores que não conhecia Kelly, mas eles se deram bem e conversaram bastante no bar. Segundo a pessoa não identificada, ele ia acompanhar Kelly até em casa, pois ela estava sendo assediada por outro cliente, possivelmente conhecido dela. Tom Paris, outro dono de bar e empregador do jovem que conversava com Kelly naquela noite, lembrou. O cara estava deixando ela desconfortável. Antes de irem para casa, Kelly pediu ao jovem que a esperasse enquanto usava o banheiro. Ela foi vista logo após interagindo com o homem que a assediou naquela noite. Tom Paris notou que ambos estavam muito bêbados e admite que foi tolice tê-la deixado lá ao vê-la falando com aquele cara de novo do lado de fora, mas presumiu que eram amigos. Essa foi a última vez que o jovem viu Kelly. Depois que ele procurou a polícia, forneceu uma amostra de DNA e fez um teste de polígrafo. A casa e o carro dele foram vasculhados minuciosamente, mas os investigadores não acharam nada. Ele foi inocentado de qualquer envolvimento no desaparecimento de Kelly. Kelly ligou para a irmã nas primeiras horas do dia 23 de junho, enquanto ainda estava no bar, mas não voltou para casa naquela noite. Ela nunca mais foi vista ou ouvida. O corpo da jovem de 22 anos foi achado semanas depois, em 9 de junho. Ele foi localizado em uma área arborizada na propriedade de uma senhora idosa, na altura do número 4700 da Schneider Drive, em Oregon, Wisconsin, a cerca de 16 quilômetros de onde Kelly morava em Madison. Os investigadores acreditam que ela morreu onde foi encontrada, e uma autópsia revelou que a causa da morte de Kelly foi trauma contundente no tronco, o que levou a fraturas ósseas. Há algumas especulações de que ela foi atropelada de propósito, embora isso não pareça ter sido confirmado para a imprensa. O caso de Kelly está parado desde 2007, embora tenham havido tentativas de reinvestigá-lo ao longo dos anos. Ela foi vista pela última vez de jeans e blusa verde esmeralda com decote redondo. Os investigadores buscam testemunhas que a viram na noite do assassinato. Se você tiver qualquer informação sobre o caso de Kelly, pode ligar para o Madison Area Crime Stoppers no número 608-266-6014. Dana Bailey. Em 4 de março de 1987, Dana Bailey, de 21 anos, ligou para seus pais para avisar que tinha acabado de voltar para casa em State College, Pensilvânia, onde era estudante da Universidade da Pensilvânia. Ela tinha passado um tempo fora da cidade, visitando seu noivo em Washington, D.C. Seus pais, aliviados por saber que ela estava segura em casa, se despediram e desligaram logo depois. No dia seguinte, a mãe de Dana decidiu passar no apartamento da filha na South Allen Street,
mas ficou horrorizada ao encontrar a jovem de 21 anos morta com múltiplas facadas em seu apartamento no segundo andar. Dana havia sido esfaqueada de 6 a 7 vezes no seio esquerdo, e ela estava nua, amarrada e vendada. As autoridades acreditam que ela foi morta em sua cama e depois movida, sendo posicionada sobre roupas de cama e lençóis espalhados pelo chão. Seu corpo era visível da janela do quarto. A arma do crime foi identificada como uma faca de churrasco da cozinha de Dana. Ela não havia sido trazida pelo assassino. Os investigadores tiveram dificuldade em encontrar pistas no início. Dana era muito querida e simpática. Ela não tinha inimigos conhecidos e estava felizmente noiva. Mas então, eles descobriram que alguém estava observando o apartamento da jovem de 21 anos a partir de um prédio que estava sendo reformado. Em um quarto com vista para a casa de Dana, encontraram marcas de sapato iguais às do apartamento dela. Outros 3 apartamentos no andar de Dana estavam vazios na noite do assassinato, e sua colega de quarto também estava ausente. Isso levou à especulação de que quem estava observando Dana já fazia isso há algum tempo, pois conhecia tão bem os movimentos das pessoas no prédio que pôde planejar seus ataques de acordo. As autoridades determinaram que o indivíduo não identificado entrou no apartamento de Dana por uma janela da cozinha que dava para a área de onde ele a observava. Apesar de conseguirem estabelecer tudo isso, e apesar de entrevistarem dezenas de pessoas e seguirem centenas de pistas, os investigadores simplesmente não conseguiram identificar o responsável pelo terrível assassinato de Dana. Em 1991, uma terceira pessoa se apresentou com uma informação. A terceira pessoa repassou informações recebidas de um homem que evitava a polícia por ser um criminoso procurado. Os investigadores souberam de um possível suspeito que trabalhava com aquecimento em 1987. Notou-se que ele conhecia os telhados perto do apartamento de Dana por causa do trabalho. O suspeito foi descrito como branco, 1,78 m de altura, cabelo escuro e encaracolado. Ele dirigia um Pontiac Trans Am dourado ou bronze com faixas. Embora os investigadores tenham seguido essa linha de investigação, nada parece ter resultado disso, e não está claro se o indivíduo chegou a ser identificado. Então, em dezembro de 2003, os investigadores receberam uma carta anônima. O caso de Dana estava adormecido há anos, e parecia que, finalmente, havia uma novidade no caso. Uma chance para as autoridades identificarem um suspeito de uma vez por todas. Embora a carta mencionasse os nomes de 2 pessoas, os detetives não conseguiram conectá-las a Dana ou ao caso dela. As autoridades solicitaram que o autor da carta se apresentasse para ser interrogado sobre algumas declarações, mas isso nunca ocorreu. O caso de Dana ainda não foi solucionado. Se você tiver qualquer informação sobre a morte dela, pode entrar em contato com a polícia de State College pelo número 814-234-7150. Tammy Zavitsky. Antes do desaparecimento de Tammy Zavitsky, de 21 anos, ela enfrentava problemas com o carro. Estudante da Grinnell College, em Grinnell, Iowa, Tammy passou o verão estudando em Madrid, na Espanha. Quando as férias de verão terminavam, ela e o irmão saíram de Nova Jersey para voltar de carro às faculdades. Eles parariam em Pittsburgh para visitar a família e depois iriam para Evanston, Illinois, deixar Darren na universidade dele. Tammy pretendia voltar sozinha para Grinnell após isso. Porém, durante a viagem, o Pontiac branco da Tammy teve problemas várias vezes. Em determinado momento, Darren acreditou que tinha resolvido o problema, e eles chegaram em Illinois em 22 de agosto de 1992. Depois de passar a noite na casa de uma amiga, Tammy se preparou para seguir viagem sozinha. Darren conferiu o motor dela uma última vez antes de se despedir. Tammy não foi longe antes do Pontiac dar problemas novamente. Mais de 60 testemunhas a viram olhando sob o capô do veículo naquela tarde, no marco da milha 83 da Interestadual 80 no centro de Illinois. De acordo com as autoridades, cerca de 26 carros pararam para ver como estava a jovem de 21 anos durante esse período. Tammy nunca chegou a Grinnell. Ela deveria avisar os pais que chegou em segurança, mas não fez isso. Como não conseguiram contato, denunciaram seu desaparecimento. Quando a polícia iniciou a investigação dias depois, o carro já havia sido guinchado e não pôde ser testado para impressões digitais por falha na cadeia de custódia. Ainda assim, o veículo não apresentava sinais de luta e dentro do carro, sua bolsa e câmera permaneciam. Logo, testemunhas começaram a aparecer. O caminhoneiro de Iowa, Robert Bullington, contou aos investigadores que viu Tammy entrar em um Chevrolet Celebrity cinza com um homem ao volante.
Ele teria falado com o motorista, que disse que o carro de Tammy superaqueceu. Bullington sugeriu ao homem parar em um posto de caminhoneiros em La Salle, mas nenhuma testemunha confirmou que Tammy esteve lá. Outras testemunhas relataram ter visto uma carreta ao lado do Pontiac, quando Tammy foi vista pela última vez, por volta das 3h10 e das 4 daquela tarde. O caminhão foi descrito como tendo uma faixa laranja desbotada e enferrujada ao redor do centro, enquanto o motorista era branco, de cabelos escuros, cerca de 1,83 metros de altura e entre 35 e 40 anos de idade. O corpo de Tammy foi encontrado em 1º de setembro de 1992. Ela estava em decomposição avançada e foi encontrada à margem de um trecho rural da rodovia interestadual 44 no condado de Lawrence, Missouri. Ela foi identificada pelos registros dentários e ainda vestia as mesmas roupas que usava quando desapareceu. O corpo dela foi descoberto por um caminhoneiro que havia parado no acostamento, afirmando em momentos diferentes que fez isso para urinar ou para cobrir a carroceria do caminhão com uma lona em preparação para a chuva. Ao sair do veículo, ele percebeu um cheiro forte e logo encontrou os restos mortais. Tammy foi enrolada em um cobertor vermelho e esfaqueada de 7 a 8 vezes. O laudo post-mortem apontou ferimentos feitos em círculo ao redor do coração dela, algo incomum, causados por objeto pequeno e afiado, resultando em hemorragia interna. Embora suas roupas estivessem intactas, alguns relatos, incluindo um do FBI, afirmam que Tammy foi agredida sexualmente antes de sua morte. Seu relógio estava desaparecido da cena. Ele tocava "Gotas de chuva caem sobre minha cabeça" e exibia um guarda-chuva verde em seu mostrador. Os investigadores acreditam que Tammy foi morta em outro local e que o criminoso a transportou de carro por Illinois até o Missouri, abandonando seu corpo a 800 quilômetros de onde sumiu. Nos dias seguintes à descoberta do corpo, foi criada uma força-tarefa composta por 14 investigadores, sendo uma mistura de autoridades locais e agentes do FBI. Nas semanas seguintes, identificaram vários suspeitos, sendo o principal Lonnie Beerbrod, caminhoneiro e criminoso condenado em liberdade condicional na época da morte de Tammy. Ele foi interrogado no início de 1993 e os investigadores descobriram que ele deu à esposa um relógio parecido com o que faltava no corpo de Tammy. Além disso, ele foi identificado por uma testemunha como o homem que ela viu perto do Pontiac de Tammy no dia do desaparecimento, e ele morava não muito longe de onde o corpo foi encontrado em setembro. No entanto, nunca foi possível ligá-lo ao caso por meio de evidências físicas. O relógio que ele teria dado à esposa nunca foi recuperado e ele morreu em 2002. Vários outros suspeitos apareceram e desapareceram, mas todos foram descartados. Por décadas, o caso ficou praticamente adormecido, embora podcasters, detetives amadores e a família de Tammy tenham tentado buscar respostas e lançar luz sobre o caso. Em 2020, o serial killer Clark Perry Baldwin foi preso. Baldwin foi responsável pelos assassinatos de 3 mulheres entre 1983 e 1997 nos estados de Utah, Idaho, Wyoming e Nevada. Após sua prisão, um investigador aposentado sugeriu que Baldwin pode ser responsável pela morte de Tammy, já que o assassinato se encaixa no perfil de seus crimes anteriores. No entanto, as autoridades afirmaram que ele não é considerado suspeito no caso. O caso de Tammy ainda não foi solucionado. Se você tiver qualquer informação sobre o assassinato dela, pode ligar para a Polícia Estadual de Illinois no número 815-726-6377 ou para o escritório do FBI em Chicago, no número 3-124-216700. Dicas podem ser enviadas anonimamente ao FBI pelo site tipsofbi.gov. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique atento, cuide-se e até a próxima.